Você também sente que o final do ano pesa no bolso? Chega o fim de ano, outubro, novembro, dezembro, e parece que o dinheiro vai embora rapidinho, né? Presentes, festas, viagens, confraternizações. E pensando nisso, hoje eu vou ensinar como criar uma planilha no Google Planilhas que pode ajudar a controlar tudo isso e tentar evitar aquelas surpresas no bolso no final do ano. Então vamos para a prática aprender como elaborar esta planilha. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Uma tabela principal que recebe a data, a descrição, a categoria e o valor de uma compra, ou custo, ou gasto, enfim. E uma tabela de resumo que vai trazer o total gasto por categoria, um limite que podemos manualmente planejar e a diferença se o limite foi excedido ou não. E tudo isso com algumas dinâmicas, como, por exemplo, a utilização de listas suspensas para selecionar as categorias, ou também a formatação condicional para as diferenças, então diferenças negativas possuem uma estilização, diferenças de saldo, digamos que positivo, recebem outra estilização, e tudo isso vai dinamicamente acontecendo e sendo atualizado na planilha. Então, primeiro de tudo, tendo aqui data, descrição e valor, vamos criar uma lista suspensa para as diferentes categorias, para as diferentes opções. Então, aqui, por exemplo, vamos ter presentes, festas, viagem e compras. Essas 4 categorias que iremos utilizar. Para isso, então, vamos fazer o seguinte. Podemos selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar aqui esta opção de lista suspensa. Nos critérios, menu suspenso, podemos personalizar as diferentes opções. Então, por exemplo, presentes, opção 2, festas, adicionar outro item, viagem, adicionar outro item, compras. Podemos também, para cada uma das opções, aplicar uma estilização. Por exemplo, vou estilizar aqui, aplicar algumas cores para cada uma das opções desta lista suspensa e apertando em concluído, já temos aqui as diferentes opções que podem ser selecionadas. Uma outra forma de fazer isto, então vou voltar um pouco utilizando o atalho Ctrl Z para desfazer algumas ações. Muito bem. Aqui poderíamos também, se as categorias já estão definidas, selecionar este intervalo, apertar com o botão direito do mouse sobre o intervalo e selecionar, então, esta opção de menu suspenso. Aqui, então, novamente, já teria as regras de validação de dados com menu suspenso, já com as diferentes opções, que poderíamos também aplicar diferentes cores para a estilização de cada uma das opções do menu suspenso. Muito bem. Agora, então, vamos criar o resumo, que vai trazer as diferentes categorias, o total gasto por categoria e, de acordo com o limite que definirmos, vai trazer a diferença. Muito bem. Para as categorias, como são poucas categorias aqui na tabela, podemos manualmente digitar cada uma delas, da mesma forma que está escrita nas opções da lista suspensa. Então, por exemplo, vou digitar aqui categoria presentes, categoria festas, categoria viagem e categoria compras. E agora, como podemos, então, trazer dinamicamente o total gasto por categoria? Vamos lá. Mas antes disso, se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Então, para o total gasto, vamos utilizar a função soma-c. Então, digito igual soma-c. Seleciono esta função que realiza uma soma condicional em um intervalo. E aqui iremos utilizar 3 parâmetros. Primeiro, qual é o intervalo que iremos testar um critério? Bom, queremos basicamente nesta tabela testar qual é a categoria. Então, vou selecionar este intervalo de dados, de C2 até C11, e caso eu queira também ampliar esse intervalo, posso apagar este 11, deixar de C2 até o resto da coluna C. Assim, caso posteriormente sejam adicionados novos dados, eles também são contabilizados.
ponto e vírgula. Neste intervalo, qual é o critério que queremos testar? Bom, inicialmente queremos testar se a categoria é presentes, para então somar o total gasto. Então, vou selecionar aqui esta célula F2, que possui este valor, este texto, presentes. Então, vamos testar se neste intervalo da coluna C, o texto, a categoria é presentes. Ponto e vírgula, se esse critério for respeitado, ou seja, se a categoria for presentes, queremos somar. Mas somar o quê? Os valores. Então, o intervalo da soma está na coluna D. Aqui está de D2 até D11. Poderia apagar este 11. Então, tendo da célula D2 até o resto da coluna D. E, ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a soma sendo realizada dinamicamente. Então, por exemplo, presentes está somando, no momento, o valor de 330. Agora, então, vamos fazer o mesmo para os demais. Aqui poderíamos utilizar algumas estratégias de replicar a fórmula, utilizando referências absolutas, ajustando os intervalos, mas aqui, como temos poucas categorias, acho que vale fazer manualmente, novamente, o mesmo procedimento. Então, digito igual a soma C, seleciono a função, seleciono o intervalo que iremos fazer o teste, então da célula C2 até o resto da coluna C, ponto e vírgula, agora vamos testar a categoria. Então, este texto que está na célula F3, que é o texto da categoria festas, e novamente ponto e vírgula, selecionar o intervalo dos valores e apagar esta última referência da linha, deixar até o resto da coluna D. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos o mesmo para festas, e vou brevemente fazer o mesmo para viagem e compras. Muito bem. Aqui sempre é importante verificar se os intervalos estão adequados, se está sendo feita a análise do critério na célula correta e assim por diante para não ocorrerem erros. Então aqui, a princípio, está tudo adequado. O que está mudando é basicamente o critério, ou seja, a categoria que estamos testando. Então, por exemplo, compras está totalizando 750. Vamos testar. 350 mais 400 soma 750. Se eu adicionar, por exemplo, mais 100 para compras, 850 nas compras e presentes atualizados para 130, que também estaria adequado, 50 mais 80. Muito bem. Vamos aqui definir alguns limites, então vou utilizar alguns exemplos. Então, vamos lá, 300, 500, 2.800. 300, 500, 2.800. Apenas exemplos didáticos para esta aula. Agora, a diferença. Então, basicamente, vou digitar igual. Vamos ter aqui o limite planejado menos o total gasto. E apertando Enter, já temos aqui este retorno. Poderia fazer o mesmo para as demais células. Então, limite planejado menos o total gasto. E agora, para finalizar, vamos aplicar uma formatação condicional, uma estilização, para, quando tivermos valores negativos, ficar na cor vermelha, por exemplo, e valores positivos na cor verde, por exemplo, assim como temos aqui neste exemplo, que vai dinamicamente atualizando e estilizando. Muito bem. Então, vamos lá. Vou selecionar o intervalo de dados, que possui a diferença, que inclusive já estão em reais, caso não esteja neste formato, neste tipo de dados, podemos utilizar este atalho de formatar como moeda. Mas, seguindo então, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de formatação condicional. Aqui vamos criar uma primeira regra. Então, vamos formatar as células C. Se o número, o valor, for menor que 0, ou seja, se for negativa a diferença, estilo de formatação, vamos aplicar uma cor de preenchimento na cor vermelha. Apertando concluído, já temos uma regra. E agora, adicionar outra regra, formatar célula C. Se o valor for maior ou igual a 0, no estilo de formatação, cor de preenchimento, vamos aplicar, por exemplo, a cor verde. Apertando em concluído, tendo as duas regras e fechando este menu, já está dinamicamente funcionando. Então, vamos testar presentes. Tem um limite planejado de 300 e foi utilizado 230. Então, ainda haveria uma diferença positiva de R$ 70.
Já, por exemplo, festas. Foi planejado R$ 500, mas já foram gastos 550. Então há uma diferença, então aqui negativa de 50. E com as respectivas formatações. Se, por exemplo, reduzirmos algum valor de festas para outro valor, já ocorre a atualização da diferença e também a estilização vai sendo ajustada de forma dinâmica. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar listas suspensas, a função soma-se e também a formatação condicional para esta planilha de controle de gastos para fim de ano no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.